O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos-lo disse, mas vós não acreditais? As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Caríssimo Padre José Nildo, queridos irmãos e irmãs, nós estamos nessa caminhada da novena em honra a São Marcos, e nós escutamos nessa liturgia do tempo pascal, a liturgia que vai mostrando na primeira leitura como que a igreja nascente, a igreja primitiva foi se consolidando, e como que Deus, pela sua divina providência, foi abrindo as portas para aquele povo. Se nós olharmos para aquele tempo, que era também um tempo muito difícil, os judeus ainda continuavam ali atrás dos discípulos, dos primeiros cristãos. Eles tinham que lidar também com o Império Romano, que não entendia essa nova religião nascendo, que era o cristianismo. Mas, pela experiência do Senhor ressuscitado, eles todos começaram com a força do Espírito também, começaram a falar e começaram a pregar a boa notícia. E aí nós escutamos hoje em Atos dos Apóstolos o seguinte, no versículo 21. E a mão do Senhor estava com eles, e muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A mão de Deus e a mão do Senhor estava com eles. Isso mostra para nós, meus irmãos, que Deus, Ele não desampara o teu povo. Deus, Ele sempre estende a sua mão a nos ajudar. Mas o problema é que, às vezes, na nossa vida, nós podemos querer que a mão de Deus faça de um jeito da nossa vontade, da nossa compreensão humana, como aquela história que nós, às vezes, escutamos por aí. Às vezes, nós nos comportamos como médicos, e Deus tem que ser o paciente. Eu prescrevo as coisas para Deus, e Deus tem que fazer a minha vontade. E, meus irmãos, a mão do Senhor vai nos conduzindo na história, e conduz a nossa vida, mas na pedagogia de Deus. Por isso que a matemática de Deus não é a mesma matemática do que a nossa. Para nós, existe uma exatidão nas coisas, 1 mais 1 é igual a 2. Mas para Deus não. Deus tem uma outra pedagogia. Mas para que possamos permitir e possamos enxergar essa mão de Deus, nós precisamos ter dentro de nós os olhos abertos, não para ver como nós enxergamos as coisas, mas para vermos com os olhos da fé e enxergar Deus manifestando em nossas vidas. A certo momento aqui diz que muitas pessoas acreditaram no Evangelho, e a palavra acreditar significa confiar, e no grego tem um sentido que é ser persuadido pelo Senhor. É Deus que conquista o homem, para que nós possamos
acreditar no Senhor, para que nós possamos confiar em Deus, todos nós precisamos dar um passo na fé. E o passo na fé é quando nós, a nossa lógica humana, nós podemos pensar um monte de coisas, nós podemos calcular várias coisas, mas chega um momento que a nossa razão não consegue compreender. É nesse momento que eu e vocês somos chamados a dar esse passo, que é o passo da fé. Alguns vão dizer que esse passo, literalmente, é você dar um salto no abismo, mas está tudo escuro, mas você sabe que existe alguém te segurando, e esse alguém se chama Deus. É Ele que nos segura. Tem hora que nós não vamos entender a mão de Deus em nossa vida, mas nós não podemos desistir da nossa caminhada. Nós não podemos perder de vista o nosso propósito. Depois no Evangelho diz, na leitura, que eles se converteram ao Senhor. E é muito interessante porque sempre a palavra conversão significa metanoia, mudança de mentalidade. Mas agora que a escrita no grego significa voltar para o Senhor. Então esse povo começaram a acreditar em Deus, na palavra de Barnabé falando, eles começaram a confiar no Senhor e a voltar para Ele. E meus irmãos, hoje numa terça-feira que nós estamos aqui à noite, poderíamos estar em vários lugares, ou mesmo em casa descansando, assistindo uma novela, uma série, mexendo no Instagram, mas nós estamos aqui, e estamos aqui porque nós temos um propósito, nós temos algo dentro de nós que nos chamou a estar aqui, e isso se chama Deus. Deus que fez cada um de nós sairmos do nosso comodismo, para estarmos na presença dEle, para voltarmos ao Senhor. Deus, Ele não é, o nosso Deus não é um Deus do passado, e também não é um Deus que vive do futuro, é um Deus do presente. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos sempre no hoje, da nossa história, não termos medo de voltar para o Senhor. Como a leitura de Lucas capítulo 15, que vem falar aquela volta do filho pródigo, que vem depois de ter gastado tudo do pai, ele se arrepende e volta para a casa de Deus. É assim também nós deveríamos voltar todos os dias, fazer um bom exame de consciência e ver que nós somos pecadores e que nós precisamos da graça de Deus e que precisamos voltar para o Senhor. Por isso a pergunta que eu faço para mim e para vocês: o que eu preciso hoje de voltar? Na onde eu estou? Em que posição? Em que lugar? Que eu preciso voltar para Deus? Voltar para esse encontro que, como podemos dizer, esse encontro do primeiro amor que Deus tem para conosco. Depois, ainda em Atos dos Apóstolos, nós escutamos assim: Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, e ficou muito alegre e exortou a todos para permanecerem fiéis no Senhor, com firmeza de coração. Barnabé chegou e viu. A palavra ver no grego é perceber, e aqui é ver com a mente e olhar com os olhos espirituais. Como eu estava dizendo, meus irmãos, nós precisamos entender que precisamos olhar para Deus e para as coisas da nossa vida com um olhar divino. Claro, todos nós passamos por dificuldades, temos um monte de problemas, mas também tem muitas alegrias. Mas se nós não olharmos com o olhar da fé, dependendo da situação que estamos passando, é Deus que está querendo nos purificar. Às vezes aconteceu algo em nossa vida que a gente começa a bater o pé diante de Deus, mas às vezes pode ser um livramento para você. E nós precisamos, meus irmãos, ter esse olhar de Deus, entender que a pedagogia dele não é a mesma pedagogia do que a nossa. E aí depois Barnabé, ele exortou o povo para que pudesse permanecer fiéis ao Senhor, com uma firmeza de coração. E meus irmãos, será que nós também somos fiéis ao Senhor e nós permanecemos nele? Claro, se eu perguntar para todos aqui se nós amamos a Deus, todos nós vamos dizer que amamos a Deus. Na liturgia de domingo nós celebramos o bom pastor, e se eu perguntasse também, todo mundo vai levantar a mão. Sim, Deus é o nosso pastor, eu acredito nisso.
Mas a palavra pastor significa governar. E será que nós, lá na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, quando aparece um problema, quando foge daquilo que nós programamos, quando foge daquilo que nós pensamos, será que nós falamos assim: Senhor, Tu és o bom pastor, Tu sabes o que é bom para mim? Será que nós fazemos isso? E meus irmãos, nós sabemos que nós não fazemos. Nós parecemos uma criança que está ali numa birra, porque Deus não fez aquilo que você pediu. Por isso, meus irmãos, que participar da igreja, estarmos aqui nessa comunidade, celebrarmos a nossa fé, nós vamos entender que nós estamos aqui porque nós amamos a Deus. É somente por isso. Por isso que nós devemos tirar da nossa mentalidade de acharmos que Deus, Ele deve alguma coisa para nós. Deus não deve nada para nós. E quando eu entendo isso, eu tenho uma liberdade com Deus muito maior. Porque senão, nós vamos ter uma experiência de fé e religiosa baseada em compra e venda. Como se Deus, Ele tem que me dar coisas. Então eu vou fazer uma novena, porque no final da novena Deus vai cumprir aquela promessa para mim. Mas quem diz que Deus vai cumprir o que Ele tem que cumprir? Porque, meus irmãos, a nossa experiência com Deus tem que ser a experiência do amor. E o amor no sentido de liberdade, um amor de gratuidade. Nós estamos aqui porque nós amamos a Deus. E porque nós que precisamos dEle. Não é Ele que precisa de nós. E quando nós vamos entendendo isso, meus irmãos, nós vamos percebendo esse poder de Deus em nossa vida. E no final do Atos dos Apóstolos fala que Barnabé, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E a palavra cheio significa completo, uma vida plena. E aí lá aparece 3 pilares para isso. É uma vida completa porque está na sabedoria, na graça e no poder de Deus. Meus irmãos, nós estamos caminhando também para o tempo do Espírito Santo, que vamos vivenciar em Pentecostes. E nós somos chamados a vivermos uma vida no Espírito. Em Romanos capítulo 8, lá São Paulo vai dizer para nós: ou nós temos uma vida na carne, ou uma vida pelo Espírito. E quando nós optamos ter uma vida no Espírito, é uma vida na liberdade dos filhos de Deus. Mas quando nós optamos viver pelas coisas do mundo, nós vamos ver uma vida da escravidão. E aí, meus irmãos, nós não vamos ser cheios. Nós podemos achar que ser cheios é você tomar um pouquinho de água. Se nós pegarmos um pouquinho de água e pôr na nossa boca, vai ali até dar uma satisfação boa na nossa boca. Mas a passar 2 minutos ou meia hora, vamos estar com sede de novo. Porque ainda não é a água que Deus preparou para você. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos aproveitar este tempo da igreja, essa novena, para termos um encontro com Deus. E quando nós olhamos para a história, e vendo a história de São Marcos, dos outros evangelistas, dos apóstolos, nós devemos perguntar: o que esses homens fez de diferente de nós? Eles tinham um poder a mais? Não. Eram seres humanos como nós. Tinham problemas, dificuldades, viviam em épocas diferentes, mas em cada época tem a sua dificuldade. Mas o que fez em São Marcos, como São João, Mateus, Lucas e outros tantos? Eles tiveram um encontro com Jesus ressuscitado. Eles tiveram um encontro com esse Deus que é vivo e que traz para nós uma vida em abundância. Se nós olharmos para a igreja primitiva, nós vamos ver que aquelas pessoas que morriam por causa da igreja, por causa de Deus, elas eram decapitadas, as pessoas matavam, esfaqueavam elas. E vocês acham, meus irmãos, que elas estavam lá gritando, achando que bom, nossa, como se fosse um show? Não. Mas por que elas faziam isso? Porque elas amavam a Deus e elas sabiam que existia e que existe uma vida após a morte. Porque celebrar a ressurreição de Jesus é entendermos que a morte para nós não é o final de tudo. É somente uma passagem. E uma passagem para estar com Deus. E quando nós entendemos isso, nós vamos lidar a nossa vida, nós vamos organizar a nossa vida, seja a vida familiar,
você como profissional, você com teus filhos, você vai organizar sua vida baseando-se nisso, porque você vai buscar as coisas do alto. Agora, quando nós anulamos isso na nossa vida, achando que a morte, ela é o final de tudo, nós vamos viver aqui uma vida que não vai valer a pena, porque nós vamos ir atrás dos prazeres que não vai satisfazer o nosso coração. Só vai matar uma fome por um tempo, mas não vai satisfazer aquela fome, aquela sede que nós temos. Por isso, meus irmãos, que celebrarmos a vida de um santo, como agora São Marcos e outros santos, é entender que eles tiveram uma experiência profunda com o Senhor. E é essa experiência que eu e vocês somos chamados a fazer. Do nosso jeito, da vida que nós temos, das nossas condições humanas, mas Deus tem muito para nós. E para isso precisamos, como eu disse no início da homilia, darmos esse passo na fé. Nós devemos permitir que o Senhor possa vir ao nosso encontro. E que nós possamos sair dessa novena, muito mais do que fazer pedidos para o Senhor, que nós possamos sair daqui decididos por Ele. E a palavra decisão no latim significa cortar para fora. Então, quando eu me decido pelo Senhor, eu estou me decidindo, então eu vou cortar para fora, vou tirar do meu caminho aquilo que me tira do caminho do Senhor, porque agora eu estou decidido por Ele. E que Deus possa cada vez mais fortalecer nosso coração e nos ajudar na nossa caminhada, porque vale muito a pena. Tudo que nós fazemos aqui vale a pena, porque nós estamos por amor a Deus e por amor à igreja. Vamos ficar em pé e vamos elevar a Deus as nossas preces.